com vocês aqui é bem natural, tá? Do jeito que eu costumo ter com meus pacientes mesmo, tá bem? Não vou falar que é de improviso, porque o que eu vou falar não tem nada improvisado, tá? É muito baseado no que eu venho realmente estudando, vivenciando, tanto profissional quanto pessoalmente. Mas a conversa é natural, espontânea aqui. Eu gosto disso. Gosto de entrar aqui ao vivo para deixar registrado aqui para vocês o conteúdo na página. Recebo muitas perguntas sobre esse tema. E a gente vai continuar falando mais, inclusive no Telegram, tá? Tem coisas que eu falo só lá. Inclusive, tô para deixar lá um comentário sobre Covid, vacina. Vou relacionar com as doenças inflamatórias pós-vacinação e pós-Covid, inclusive, tá? Dentre elas as autoimunes. Então, quem quiser saber um pouco mais dessa visão, desse papo aí sobre Covid e vacinas, vá pro Telegram que eu vou deixar lá, tá? Tá bem? Então, bem-vindo quem que tá entrando aí. Dando um minutinho aqui para vocês entrarem e a gente já começar. Então, eu recebi essas perguntas que eu coloquei aí nos stories, né? Foram 2 perguntas que eu recebi, principalmente, né? Que me motivaram agora a ter esse talk aqui com vocês. A primeira pergunta é sobre aquela questão da tireoidite, né? Alguém aí perguntou que nunca teve histórico pregresso de tireoidite, depois que colocou o silicone deu problema na tireoide. E qual que seria a relação? Como que entra no Telegram? Entra no link da bio, tem um Linktree lá, clica lá e lá vai ter opção de consulta em BH, São Paulo online, ou entrar no canal do YouTube e canal do Telegram. Então clica lá no link da bio, tá bem? Então teve essa pergunta, né, que eu compartilhei com vocês no story, e aquela outra mensagem maior de alguém questionando lá se tem alguma prótese segura, porque é um sonho desde os 15 anos colocar o silicone, e agora tá com a cirurgia marcada. E nunca tinha ouvido falar da doença do silicone, tomou contato pela primeira vez com esse assunto aqui na página, com vídeos que eu deixei, que estão aí na página, inclusive, tá? Ainda. E aí, agora tá com receio de colocar prótese, né? Esses vídeos continuam na página, tá? Depois teve até gente que me perguntou, eu procurei por esses vídeos, não encontrei, tão aqui. Pode arrastar aí pra baixo, tá? São vídeos que às vezes eu coloquei lá na página, na capa, o nome Ásia, ou síndrome do silicone. Tem no mínimo uns 3 vídeos em que eu falo sobre esse assunto aqui, tá? Tem vídeo até que eu já respondo algumas perguntas das várias que volta e meia eu recebo. Então, querendo saber mais, clica lá e depois pode enviar dúvida aí no direct, tá? Conforme for a gente vai conversando aqui sobre esse tema e sobre os mais que estão por aí também, tá? Pois é, não colocaria, olha só. Eu coloquei, soubesse tudo que eu sei hoje, não colocaria. Pois é, gente, esse talk aqui é pra isso, tá? Eu acho esse espaço do Instagram fantástico, como de todas as outras mídias que a gente tem aqui hoje em dia disponíveis, porque, por exemplo, eu também coloquei silicone, coloquei em 2012, e na época não tínhamos essa oportunidade de conversar sobre esse assunto, muito menos de ter a opinião de um profissional, né, acessível, que entendesse sobre o assunto. Então o conhecimento circulava de uma forma muito diferente, mais restrita, eu diria, inclusive, do que as possibilidades que a gente tem hoje. Então realmente o que eu tô fazendo aqui com vocês é me colocando numa posição que eu gostaria de ouvir quando eu fui colocar o silicone, né? Se eu tivesse tido essa oportunidade que eu tô tendo aqui e fazendo isso com vocês, certamente a minha conduta seria diferente. Eu, inclusive, nunca quis colocar silicone. Não era um desejo, né? E aí eu já tô compartilhando com vocês da minha própria experiência. Não era um sonho, nossa, eu sou doida pra colocar silicone. Isso aí não fazia parte da minha história pessoal, tá?
Muito pelo contrário, eu gostava de ter o seio pequeno, né, as mamas pequenas. E a minha mãe e a minha irmã, né, por uma questão aí familiar, inclusive, que tinham também mamas pequenas, elas é que falavam da história de colocar silicone, né, vamos ver mais pra frente, mas nunca foi um interesse grande meu. Então, o que aconteceu? Muito pelo contrário, né, além de eu não ter também esse interesse, eu até gostava de usar aqueles sutiãs que a gente fala que esmaga o peito, né, aqueles que nem tem o arcabouço, a estruturação, são aqueles mais de tecido mesmo, sem costura. Eu gostava de usar aquele tipo de sutiã porque era confortável, enfim, isso não me incomodava. Nunca foi um problema pra mim ter mamas pequenas. Acontece que a gente passa por fases na vida em que a gente é completamente levada pelos pensamentos, né? Não tem uma estrutura assim de desenvolvimento mesmo, eu diria, de faculdades de reflexão, de questionar, né? E todos nós passamos por isso. Eu acho que a gente, na verdade, tem que fazer um caminho em busca do conhecimento para cada vez menos ser refém dessas ondas que vêm, de pensamento de amigos, de pensamento de familiar, né? De pensamentos aleatórios. A gente tem que ser cada vez mais dono dos nossos próprios pensamentos, né? Eu hoje tenho essa visão, mas eu não tinha essa visão na época, porque eu também não conhecia o que hoje eu conheço. Não só em termos de ciência médica, mas até de outras linhas de ciência de vida, né? Eu não tinha realmente essa visão que hoje eu tenho. Então, o que acontece? Lá em 2012, eu tava quase para me formar, tava no último período da faculdade, e aí eu acho que no último período, depois de 6 anos estudando medicina, a gente tá assim num nível eu diria até de entorpecimento, doido para acabar logo a faculdade. Então foi nessa fase aí opa, tá acabando tudo. 2 amigas minhas colocaram o silicone e aí elas falaram que adoraram. Aí eu fui, inclusive, na casa de uma delas, ver como tinha ficado a cirurgia. E aí, naquele momento, eu falei, legal, gostei. Gente, foi assim que eu decidi colocar silicone. E aí, uma semana depois, mais ou menos, eu marquei com um cirurgião que ela mesma havia me indicado, né? Ela tinha gostado muito tanto do resultado quanto do próprio cirurgião e gostou do resultado. E aí eu marquei com ele. E aí, gente, entra uma parte muito interessante, inclusive, que foi a seguinte. Eu fui lá no cirurgião e aí ele me perguntou assim, e aí, como que tem sido, né, essa decisão? Você então quer colocar silicone? E aí eu olhei pra ele e falei, eu não sei. Né? E engraçado que depois que eu contei isso pra outras pessoas, tem gente que até ri. Gente, eu fui pra lá sem nem saber realmente se eu queria colocar silicone. Eu fui porque, né, fui na onda dos pensamentos. E aí, interessante que esse cirurgião foi muito sensato. E eu acho que eu coloquei o silicone exatamente por conta da conduta desse médico. Que ele falou assim comigo: ô Samara, então se você não sabe, volta pra casa e pense. Porque é uma cirurgia, vai mudar seu corpo, né? Você tem que estar muito convicta das decisões, né? Dessa decisão de colocar o silicone. Então vai pra casa e pensa. E se for o caso, a gente faz, né? Você volta aqui, a gente programa direitinho. E foi assim. E aí eu achei tão interessante a conduta desse médico. Ele não me explicou na época sobre a ASE, sobre síndrome do silicone, até mesmo porque, gente, na época nem se falava sobre isso. Eu vou chegar lá. Então, assim, ele me falou mais dessa questão, assim, da importância de tomar essa decisão. E eu achando muito sensato um cirurgião plástico ter aquela postura, isso aí me conquistou. Falei, sabe, eu vou colocar e com ele. E aí foi assim. Coloquei, marquei, agendei a cirurgia, fui a primeira paciente do dia. Na época, eu acho que eu já até tinha decidido fazer a residência médica em anestesiologia. E de certa forma eu acho que me vinha assim à mente, eu vou colocar logo agora, que se deixar para depois eu não coloco. E realmente, se eu tivesse deixado para colocar depois, eu não teria colocado, por vários motivos. Inclusive pela minha própria experiência dentro de um bloco cirúrgico no papel, né, de uma anestesista. Não que tenham muitas complicações, hoje a anestesia é muito segura, né, eu acho até interessante falar isso com vocês.
também depois a gente pode falar um pouco mais de aspectos anestesiológicos, né, da minha experiência, tem tanta coisa envolvida aí com a anestesia, com as cirurgias, né, tanto do pré ao pós. Mas assim, da minha posição de médica anestesiologista, realmente, depois de vivenciar o que a gente vivencia dentro do bloco cirúrgico, eu não faria uma cirurgia aleatoriamente, desnecessariamente, tá? Então, assim, uma cirurgia que não fosse, assim, estritamente necessária, uma cirurgia plástica, no caso, eu não teria interesse em fazer. Não pensando exatamente na incidência elevada de complicações, mas que elas existem, tá? A própria cirurgia é um processo inflamatório, a prótese de silicone é inflamatória, então assim, e depois do próprio conhecimento da anestesia veio o conhecimento da área da medicina funcional, então assim, eu mudei muito de lá pra cá, então realmente eu acho que se eu tivesse deixado pra depois ali no período da residência médica, eu já nem teria colocado mesmo, tá? E por outros motivos que vieram inclusive depois. Interessante, olha aí, ó, o meu cirurgião também foi ótimo, ele praticamente me desincentivou, mas me empolguei vendo outras amigas, foi isso, né? O meu não chegou a me desincentivar não, mas ele me colocou pra pensar, mas eu não pensei, né? Eu fui na onda e coloquei, nessa onda aí de ficar empolgada com a amiga que coloca silicone também, né? Então vamos lá, eu compartilhei com vocês um pouquinho da minha experiência, assim, da decisão em si, né? Como que foi que eu decidi colocar o silicone, foi desse jeito aí que, às pressas, né, que eu coloquei. Na época foi uma experiência feliz, tá? A cirurgia foi ótima, até então não tinha passado por essa posição de paciente. Então, eu achei até interessante, né, vivenciar um bloco cirúrgico que até então eu tinha frequentado só na posição mesmo, assim, de acadêmica, quase médica, né, nos nossos internatos de cirurgia. Então, para mim foi muito interessante viver na pele a experiência de uma paciente como médica, né, já quase médica ali. Enfim, mas foi isso, né? Esse trecho em si aí não foi problemático, não. Os problemas vieram depois com o silicone. Então, assim, tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto. Então, eu vou me concentrar mais nas perguntas que foram feitas. A primeira delas, que foi a que eu compartilhei no story aí. Eu nunca tive tireoidite. Agora que eu coloquei o silicone, apareceu um problema na minha tireoide que nunca existiu. Então vamos lá. Vamos pensar sobre esse primeiro caso aí. Vou dar ferramentas para vocês nesse talk, para vocês amadurecerem, tá? Os pensamentos de vocês, terem mais elementos para reflexão, para tomarem a decisão. E não só se basearem na minha própria opinião, vão atrás de outras pessoas, agora pessoas que estudem, porque pra mim não adianta ir atrás de uma pessoa que simplesmente fala que síndrome do silicone não existe, que isso é loucura. Esse tipo de opinião aí, sinceramente, eu nem considero. Então olhem opiniões de pessoas que têm uma visão mais ampla, né, que considerem que existe sim a síndrome do silicone, que hoje em dia não tem nem como negar mais a existência dela, entendeu? E que aí sim, do ponto de vista deles, sabendo que esse problema é real, que ele existe, o que tem de ponderação para passar para vocês, tá bem? Então, eu tô dando aqui a minha opinião e vocês vão atrás de outras opiniões, estudem, tá? Abre aí o PubMed, joga lá, silicone, síndrome ásia, que aí vocês vão também se munir de ferramentas mais científicas para tomarem a decisão de vocês, tá ok? Então, assim, nunca tive tireoidite, coloquei o silicone e o problema da tireoide apareceu. Primeira consideração, será que realmente nunca existiu tireoidite antes desse silicone? Por quê? Porque eu falo muito sobre doenças autoimunes aqui na página, sobre doenças inflamatórias, sobre o diagnóstico de Hashimoto, a conduta, né? O que se tem para fazer,
que doença de Hashimoto não é simplesmente tireoidite. A tireoidite é uma das complicações da doença de Hashimoto e a doença em si, ela começa muito antes do problema aparecer na tireoide. Então, assim, quando uma pessoa me fala, eu nunca tive tireoidite e agora surgiu depois que eu coloquei o silicone, será que nunca existiu mesmo? Às vezes não tinha realmente a tireoidite, a alteração nos hormônios da tireoide, o que não exclui a doença de Hashimoto. Pode ser que a doença de Hashimoto já estivesse em evolução, só que ela não foi diagnosticada. Por quê? Porque a maioria dos médicos, eu diria, dos profissionais, porque isso é uma formação convencional, não faz rastreio, por exemplo, de autoanticorpos. Então, não tem como você descobrir o que você não está procurando. Se você não rastreia autoanticorpos da tireoide, você não tem como fazer rastreio de tireoidite de Hashimoto. E aí, se você fica só pedindo exame da tireoide, hormônio da tireoide, você vai diagnosticar o problema lá na frente, quando ele já chegou a acometer a tireoide, entendeu? Então, assim, eu nunca tive tireoidite. Você pode nunca ter tireoidite, né, antes do silicone, mas às vezes você já tinha Hashimoto, mas não tinha diagnóstico. É o primeiro ponto. E a partir disso, eu já aproveito para dizer para vocês o seguinte: se vocês realmente querem fazer a avaliação com um médico para saber, assim, se tem mais ou menos fatores de risco para desenvolverem uma doença autoimune após o silicone, vocês têm de ir também atrás de um médico que tenha conhecimento da síndrome do silicone, que saiba o que é isso, que saiba quais marcadores inflamatórios procurar, que faça rastreio de atividade autoimune, porque uma coisa é você fazer o exame assim, eu tô bem para fazer a cirurgia, e fazer um exame que pede ali hemograma, coagulograma, no máximo a função da tireoide, dos hormônios da tireoide, mas não faz a avaliação de todo o perfil inflamatório que te predispõe a doenças autoimunes. E quem que vai fazer isso? Quem tem uma visão diferenciada, quem sabe procurar a doença autoimune em fases precoces. É isso que vocês têm que tomar atenção. Então, se você vai num médico que nem sabe o que é síndrome de silicone, que acha que isso não existe, que só olha ali hormônio dentro de valor de referência, ou até mesmo outros exames, vocês não vão ter uma avaliação tão fidedigna em relação a riscos que vocês correm com o silicone. Primeiro tópico para chamar atenção, tá? Ficou claro? Vi alguém aí que falou que a explicação foi boa, então, se não tiver ficado claro, gente, coloca aqui, tá? Para eu explicar melhor para vocês. Então, assim, pessoas, por exemplo, que têm, alerta aí, FAM positivo, pessoas que têm Hashimoto ou outros anticorpos, quer dizer, pessoas que têm atividade autoimune, eu acho esse grupo aí fortemente não candidato a colocar silicone. Por quê? Porque você já tem um diagnóstico de doença do sistema imunológico. O seu sistema imune já perdeu a tolerância, tá bem? Ele não tá funcionando direito. Se você pega e joga um silicone no meio do caminho aí, um corpo estranho, que seu corpo vai lá, as células vão lá, opa, deixa eu ver, deixa eu palpar, eu não sei o que é isso, que coisa estranha é essa? Eu não reconheço. Você acha que isso vai fazer bem? Entendeu? Você tá colocando lenha na fogueira que já tá acesa. Então, essas pessoas aí, eu acho que são aquelas que tem que mais refletir se é o caso de colocar silicone. Tá, mas eu não tenho doença, não tenho atividade autoimune ainda. Vamos olhar então outros fatores, marcadores inflamatórios. Tem diversas formas da gente avaliar a inflamação no corpo. Eu tô falando aqui de autoanticorpo. Autoanticorpo a gente avalia atividade autoimune. Mas a gente pode olhar outros marcadores inflamatórios de inflamação sistêmica. E não só marcadores laboratoriais, como também pela clínica. Então chega pra mim uma paciente que fala que tem dificuldade para acordar, que tem insônia. Uma paciente que tem dificuldade com o peso. Uma paciente que tem acne. Uma paciente
que tem cansaço, uma paciente que tem perda de memória, a memória não tá boa, que tem ansiedade, que tem dificuldade de concentração. Gente, tudo isso aí pra mim é sinal de inflamação. Tem alguma coisa errada nessa pessoa. Então, assim, investiga. Vê se é uma coisa que você pode contornar, né, no sentido assim de, às vezes, melhorar o terreno para fazer a cirurgia, ou se não, se é o caso realmente de pensar se é o caso de fazer a cirurgia, entendeu? Então, assim, porque a gente não tem bola de cristal, gente, entendeu? Por mais que você chegue e vá lá e viu que os seus exames estão bons, né? Ah, eu fiz até um preparo, avaliei tudo aqui, fiz um preparo pré-cirúrgico, modulei a inflamação, ainda assim tem risco? É claro que tem, gente. Não tem como, ninguém tem como garantir isso pra vocês, de que não haverá risco com uma prótese de silicone. Claro que vai ter. Não, por quê? Porque a gente não sabe o que vai dar, cada organismo é único. O silicone não é o único fator que bagunça o sistema imunológico. Vírus bagunça, e aí entra a questão da Covid, que eu vou falar lá no meu Telegram sobre essa questão com vocês, tá? Do vírus e da vacina. Então, assim, vírus influencia, bactéria influencia, estresse influencia, toxinas ambientais influenciam. Desculpa, tem uma série de fatores que vão influenciar no caminho que você vai seguir. Entendeu? A gente faz um preparo, que é algo pontual. Você fez um preparo, você avaliou o seu risco, estratificou de forma mais adequada, se preparou melhor, melhorou o seu terreno para ter condições melhores para passar por uma cirurgia. Significa que depois você está livre de algum problema? Não. Quando a gente está falando de implantar um corpo estranho, é bola de cristal, gente. Tá? Tem gente que nunca vai ter nada. Tá cheio de gente aí que eu acho que realmente que nunca vai ter nada. Ou que pelo menos nunca teve, né? Mas daí você falar que eu posso colocar o silicone e ficar tranquila que não vai ter problema, ninguém pode garantir isso. Nenhum médico em sã consciência vai fazer isso com vocês. Agora, eu quero colocar o silicone, ok. Isso aí é uma decisão pessoal, ninguém vai julgar ninguém porque a pessoa quer colocar silicone, não, coloca, mas faça então toda essa estratificação, prepare o seu terreno biológico, tenha mais consciência da sua real condição inflamatória, dos fatores preditivos, tá? Não só da sua, mas até de familiar, tipo assim, você não tem, mas a sua mãe tem, a sua tia tem, a sua irmã tem, o seu pai tem. É claro que doença autoimune não é genética, simplesmente, mas ela tem um fator genético. Ela tem um componente de hereditariedade. Então, a história familiar conta? Conta. É claro que conta. Vocês têm que colocar isso na balança também na hora de tomar uma decisão dessa. Tá bem? Então, é isso. E aí, o que acontece? Como a gente, habitualmente, né? Esse tema da síndrome do silicone é muito novo. Então, assim, como habitualmente as pessoas não fazem essa estratificação, depois quando a paciente desenvolve um quadro autoimune depois do silicone, que tem o diagnóstico depois de ter colocado o silicone, como eu não fiz esse rastreio prévio, né? Eu não tenho marcadores ali inflamatórios suficiente para avaliar como que era antes. Eu não tenho marcadores de autoimunidade para avaliar como que era antes do silicone. Eu perco um pouco de parâmetro. É claro, às vezes essa pessoa já vinha num caminho de autoimunidade e colocou o silicone e piorou. Ou desenvolveu outra doença autoimune, entendeu? Ou pode ter sido o gatilho que faltava também. O silicone, é a gota d'água que faltava. Pode ser? Pode. Tá? Pode ser que realmente nem tivesse nada antes, mas colocou o silicone e veio depois, tá bem? Então, assim, não estamos ainda numa era em que essa avaliação cirúrgica para colocação de prótese cirúrgica é algo assim, disseminado. Ainda não é. Então, vocês têm que levar isso em consideração e, como eu disse, ir atrás de alguém que está antenado com essa questão aí, tá bem? Aí, eu vou entrar agora no aspecto da outra pergunta, né, que foi um texto maior que eu coloquei no story também. Que alguém colocou lá que tem o sonho, né, desde os 15 anos de colocar silicone, agora tá com
a cirurgia já com data marcada e nunca tinha ouvido falar da síndrome do silicone, a primeira vez que viu foi aqui na página, enfim. E aí ela questiona se tem alguma prótese mais segura, alguma marca mais segura. E aí, gente, eu preciso que vocês entendam do conceito. Vamos entender o que é a síndrome do silicone, tá bem? A síndrome do silicone, na verdade, não é simplesmente a síndrome do silicone, simplesmente. A ásia, né, é uma síndrome que está relacionada a adjuvantes. Tem várias moléculas estranhas ao corpo que podem desencadear alguma atividade autoimune e levar ao diagnóstico de uma doença autoimune. Entre elas, o silicone. Mas se você for ver lá a descrição da síndrome, vocês vão ver que há adjuvantes, por exemplo, presentes em vacinas, né, próprias infecções virais, parasitárias, bacterianas, podem levar essa síndrome, entendeu? Pode. No caso do silicone, não existe até hoje e na verdade eu acho que seria até difícil existir uma marca segura, sendo que essa síndrome não tá tão assim disseminado em termos de conhecimento ainda. Então, se você nem entende o que é o negócio, como é que você vai fazer uma prótese que é segura contra a síndrome? Tá? Não existe, tá bom? O problema não é a marca, não é a qualidade em si da marca. Lógico que marcas ruins vão dar mais problema ainda, marcas que rompem mais fácil. O silicone, isso aí nem é um problema específico só da síndrome do silicone, isso é uma complicação cirúrgica. Imagina romper uma prótese, isso aí é indicação de tirar a prótese. Não só pelo problema da atividade autoimune, né, mas por conta de vários outros fatores. Então, assim, não é uma questão de marca, é uma questão de estamos usando um produto que é um material completamente estranho ao corpo, que é o silicone, entendeu? Então, você coloca aquilo ali e aquilo desencadeia uma resposta imune e o seu sistema imune não tolera aquilo, ele perde o limiar da tolerância e começa dali pra frente a desenvolver um quadro que pode evoluir para uma doença, um diagnóstico específico, entendeu? Então, assim, existe uma prótese segura? Não existe. Até hoje não existe isso, não. Qualquer prótese é passível de levar ao desenvolvimento da ásia, tá? Da síndrome do silicone. E vou aproveitar e chamar a atenção de vocês em relação àquela questão: mas eu coloquei uma prótese que hoje o cirurgião falou que ela é tão boa que não tem mais aquele negócio de trocar de 10 em 10 anos. Olha, eu sugiro que vocês conversem primeiro com um cirurgião melhor sobre esse assunto mesmo, porque o que eu vejo, né, os cirurgiões que trabalham com o explante, por exemplo, comentarem que há muitas rupturas de próteses que não são identificadas em exames de imagem, mas que quando vai lá fazer o explante, e vai fazer o explante realmente às vezes por conta da síndrome que foi gerada, viu que a prótese estava rompida, entendeu? A cirurgia do explante muitas vezes foi indicada por causa da atividade autoimune que foi desencadeada, não por causa de um diagnóstico de ruptura. Por quê? Porque no exame de imagem, a princípio, a prótese está bonitinha lá. Não tinha indicação de ser trocada, de ser mexida. Só que, quando vai fazer o explante, o cirurgião vê que a prótese está rompida sim. Então, essa história de que minha prótese é velha, tem mais de 10 anos, mas o médico falou que ela é segura, tem que avaliar se é isso mesmo, tá bem? É outra questão que vocês têm que pensar também. Isso, pelo que eu tenho visto e acompanhado, essa questão de ficar tranquilo, porque no exame de imagem tá tudo bem, isso não é motivo assim para ficar lá tão tranquilo assim, tá? Porque a prótese vai envelhecendo e aquilo ali vai desgastando, tá? Então, mais um fator para tomar cuidado, tá bem?
Bom, é isso, gente. Ah, eu só quero falar mais um aspecto que foi lá em 2012, né? Inclusive da época que eu coloquei o silicone. Essa síndrome, naquela época, eu tava falando que a gente não tinha essa oportunidade de ter esse bate-papo aqui como a gente tá tendo agora. Não tinha mesmo, não existia Instagram naquela época. Mas mais do que isso, em 2012 essa síndrome não estava descrita da forma como está descrita agora, né? De forma tão robusta. Em 2012... Inclusive, foi o ano em que foi publicado o primeiro trabalho mais robusto sobre a Ásia. Porque já haviam rumores, né? Já haviam estudos associando a atividade autoimune com o silicone, com outros produtos, né? Outras moléculas, os adjuvantes, enfim. Mas em 2012 veio a primeira grande publicação da Ásia. Então, assim, quando eu coloquei, por exemplo, eu falei que o cirurgião não havia me comentado sobre isso, mas também não era um assunto falado, tá? Não era como hoje a gente fala tão abertamente sobre esse assunto, embora em grupos menores, né, que a gente fale, mas mesmo nesses grupos menores não existia isso ainda. E aí eu quero chamar a atenção de vocês porque eu vejo nas mídias aqui umas correntes querendo achar culpados. Nossa, mas eu coloquei o silicone e tive a síndrome, eu tive doença autoimune depois e o cirurgião não me falou nada. Nossa, o cirurgião é um irresponsável. Gente, não existe isso. O cirurgião, muitas vezes, ele tá lá para fazer o serviço dele. Se ele não falou nada, é porque ele acha que não tem problema, e isso às vezes é uma questão individual. Assim, tem gente que você fala 500 vezes, mostra um negócio para ele, a pessoa vai falar que você tá inventando. Então, assim, tem esse aspecto. Às vezes tem um aspecto também que simplesmente o cirurgião não teve contato com esse material ainda, porque de certa forma é muito novo, e é mesmo. Então, assim, vejo gente falando que vai colocar culpa no cirurgião, que ele não é por aí. Eu não vejo dessa forma. E vou aproveitar e falar outra coisa. Esse negócio de ficar procurando culpado para as coisas é uma grande bobeira, tá? Esse negócio de ficar achando culpado, aí acho culpado e depois acho um salvador, quer dizer, está muito vinculado até com ideologia, sabe, gente? Pra mim, o erro, ele cumpre um grande objetivo na vida da gente a partir do momento em que a gente o identifica e reajusta a conduta. Eu vi que fiz uma coisa errada, identifiquei e agora eu vou acertar. Serve para isso. O erro cumpriu um grande objetivo na vida da gente nesse sentido. Então, não percam tempo colocando culpa em fulano, em beltrano, no médico que me falou, que deixou de me falar. A gente tá amadurecendo, a gente tá em evolução, o conhecimento tá em expansão, né, em divulgação, a gente tá usando essas ferramentas aqui para expandir cada vez mais. E digo mais, vocês não vão ganhar nada procurando um culpado no cirurgião e nem mesmo se culpando. Porque tem gente que às vezes fala assim, nossa, mas pra que eu fui fazer? Gente, você colocou naquela época que você não tinha a visão que você tem hoje. Porque se você tivesse, você não teria colocado, não é mesmo? Então pronto. Então vamos usar os recursos científicos, tecnológicos, de tudo que a gente tem disponível para lançar a mão de melhorar a saúde da gente, se recuperar, porque tenho muito o que fazer. Uma vez diagnosticado esse problema, colocou, vão então procurar atrás de gente que ajude para resolver, tá bem? E vão embora, vão resolver e bola para frente, não é o fim do mundo não, tá? Agora, aquelas que não colocaram silicone ainda, sugiro amadurecerem melhor, tá? Investigar, se for a cirurgia tá marcada, então faz o seguinte, adia, pensa um pouquinho mais, não faz o negócio nas pressas, não vai ter problema nenhum em você remarcar essa cirurgia e ter um pouco mais de tranquilidade em relação à sua decisão. Se fosse eu não colocaria, entendeu? Inclusive porque eu tenho diagnóstico de doença autoimune desde os 9 anos de idade. Se eu tivesse a oportunidade de ouvir alguém do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês, e aí o objetivo é exatamente esse, é compartilhar esse conteúdo com vocês. Eu, naquela época, se eu tivesse tido isso aqui e ouvido alguém falar dessa forma, eu certamente não teria colocado. Porque eu teria visto que era simplesmente assim, um pensamento que passou e me levou, e aí eu iria cair a ficha, que opa, peraí, né, tem outras coisas aqui envolvidas além desse oba-oba, né, de vamos na onda dos outros. Então assim, reflitam, tá na dúvida, tá com a cirurgia marcada? Adia,
né? Se você não quer desmarcar agora, tá na dúvida ainda, aguarda. Ouçam outras opiniões, vão em busca dos artigos, né, do que tem de pesquisa, de experiências de outras pessoas, que eu acho que a experiência é super relevante, conta muito, enfim. E aí vocês tomam essa decisão melhor, tá bem? Eu espero ter esclarecido aqui e ajudado um pouquinho mais vocês com esse talk. Gostaram? Deixa aqui um feedback pra mim. No canal do Telegram nós vamos falar cada vez mais sobre mais assuntos que interessam, né, para complementar o Instagram. Então, umas coisas eu falo aqui, outras eu vou falar lá. Covid, vacina, pós-vacina, pré-vacina, pós-infecção, tudo isso aí eu vou falar lá no Telegram, tá? E relacionando inclusive com doença autoimune, doenças inflamatórias também. Então, se você quiser ouvir sobre isso, entra no canal que eu vou deixar um talkzinho lá também, tá? Um beijo, gente. Compartilha sim com os amigos. Marca aqui e deixa comentário pra mim. Um grande beijo pra vocês. Obrigada aí pela presença, adorei, tá? Foi super surpresa, né? E eu gosto dessas coisas assim, quer falar? Vamos falar logo. E compartilhar, porque eu também converso, é aquilo que eu disse, eu converso muito com os meus pacientes, né? Ter essa oportunidade de conversar e esclarecer e tirar as dúvidas é muito bom. Eu gosto de oferecer isso para os pacientes, como eu também gosto muito de ouvi-los, ouvir as dúvidas, ouvir as opiniões, né, as repercussões, porque a gente aprende muito nessa interação, tá bem? Um grande beijo, vai ter mais por aí, tá? Até!